que é algo. O que a gente vai conversar hoje é sobre algo que a gente deveria ter aprendido na escola, tá? O funcionamento da mente humana deveria ter sido apresentado para a gente no momento de desenvolvimento, para que a gente fosse mais amplamente apresentado no conhecimento e entendimento do que é o outro. Então, basicamente, quando a gente fala sobre posicionamento através da neurociência, a gente traz um pilar de construção. Construção de necessidade, da idealização que as pessoas vão ter da gente e como vai ser essa ação que a gente vai praticar. Então, a gente constrói pilares muito bem concretos para que isso não fique falho, para que a nossa comunicação seja mais objetiva, para que não exista muitos ruídos nesses processos, porque são diversos, de diversos canais, e quanto mais a gente vai evoluindo na tecnologia, mais canal parece que existe para a gente se comunicar. Então não tem como a gente diversificar a pessoa que a gente é. Não tem como eu, Lara, ser uma pessoa no Instagram, não tem como eu, Lara, ser uma pessoa no LinkedIn, ser uma pessoa na vida real. Isso causa ruído naturalmente. Então, quando a gente entende o nosso posicionamento, a gente acaba concretizando quem somos em todos os canais que a gente se coloca para estar. Então, Instagram, eu sou a mesma pessoa que eu vou ser no LinkedIn que eu vou ser pessoalmente com vocês. Isso é ser uma pessoa com ética, moral, com posicionamento bem elaborado. Mas tudo isso construído dentro de um viés estratégico. Então, hoje, a gente vai aprender necessariamente tá aparecendo para vocês? Sim. Sim, Tá senhora. aparecendo? Tá, Cérebro. Sim. perfeito. Quer que Sim, tá tudo apareceu um ok. aviso, mas tá. O que é que a gente vai aprender? A gente vai aprender sobre esses três bonitos, tá? É uma forma muito leve, muito objetiva da gente entender o nosso cérebro, porque ele é diverso, muito profundo, muita coisa a gente ainda nem sabe sobre ele, mas o que a gente sabe já faz com que a gente se transforme no meio comunicacional. Então, hoje a gente vai entender o que é o neocórtex, o que é o sistema límbico e o que é o complexo reptiliano, que nada mais são do que as três fases do nosso cérebro. O complexo reptiliano, ele era verdade. Ele naturalmente é o nosso pilar de sobrevivência, tá? Ele vai ser aquela decisão instintiva. Então, tudo que for feito para que a gente possa sofrer riscos, correr risco, o medo vem através dele. É o que vai fazer a gente ter decisões instintivas. Contudo, antes dele vem o nosso sistema límbico, que é o sistema emocional. É aqui onde a gente se apaixona, é aqui onde a gente decide por emoção o que a gente vai comprar. É aqui que a gente realmente escolhe processos de vida, amigos, a gente se relaciona, tudo através desse sistema. Então, nosso sistema límbico ele vai trazer para a conversa o simbólico. E como a gente tem isso, como excluir isso? Não dá. Infelizmente não dá. Mas é muito interessante que vocês tenham em mente que o sistema límbico ele vai trazer para a conversa os processos emocionais que fazem da nossa comunicação fundamental. Então, se a gente fosse só o reptiliano ou se a gente fosse só o neocórtex, a gente não teria o tato social que a gente precisa ter para sobrevivência a longo prazo. Foi por isso que ele se desenvolveu tão grandemente ao longo das eras. O neocórtex, curiosamente, é o único sistema do cérebro que se comunica. Ele é o único sistema do cérebro que consegue falar. É por isso que eu digo que ele é feito para dar as desculpas. A gente escolhe pela sobrevivência, a gente escolhe pelo simbólico, e o neocórtex ele vai ser a decisão racional. Ele vai racionalizar o que você já fez e ele vai colocar ali a sua justificativa. Então, quando você para se explicar para alguma pessoa, necessariamente vai ser o neocórtex que vai assumir. Esse momento que eu estou conversando com vocês é o neocórtex que está assumindo. É ele que está processando todo o meu aprendizado, é ele que está trazendo toda a questão emocional das minhas vivências passadas e está apresentando para você o lúdico daquilo que eu aprendi. Então, são essas funções que vão estar intermediando o sistema de compra. Então, eu quero fazer um posicionamento para venda, necessariamente eu preciso saber que eu tenho um processo dentro da mente da pessoa que está na minha frente que está acontecendo.
E eu preciso alimentar esse processo. O que é interessante aqui? É que para muitas pessoas, o sistema límbico é o decisor. Eu preciso vender para a emoção, porque é ele que toma a decisão. É a partir desse momento que o meu cliente vai comprar de mim. Quando, na verdade, o grande decisor é o complexo reptiliano. Então, a gente precisa entender como é que funciona esse processo na mente das pessoas, o processo de tomada de decisões, tá? Ele começa com a atenção. Não é à toa que a gente está vivendo a nova economia. Essa nova economia é a atenção. A gente precisa capturar a atenção das pessoas. Para muitos, em 3 segundos. Ou senão, ó, rola o feed e você desapareceu da vida dessa pessoa. Então, a nova economia, ela começa na atenção. E isso também é o processo iniciado a partir do nosso cérebro. Eu preciso capturar a atenção naquele momento. Depois disso, eu vou ter que apresentar para essa pessoa o discurso de sobrevivência, tá? E aí a gente entra no código reptiliano, que eu vou trazer para vocês daqui a pouco. E logo após disso, eu vou envelopar. É como se as emoções, elas fossem um grande embrulho de presente. Elas fossem realmente aquele laço que vai entregar o processo para a pessoa, que vai dizer assim: olha aqui, é esse produto que você escolheu, é esse produto que vai transformar a sua vida. Então, é ali que está a decisão favorável, é na construção desses 3 pontos. A nova economia, a economia da atenção, o discurso de sobrevivência e a emoção. E todos esses 3 a gente consegue organizar no storytelling, a gente consegue organizar no posicionamento, a gente consegue organizar no enredo de um vídeo. Isso aqui é algo processual. Você consegue colocar em qualquer etapa do fundamento do seu posicionamento, tá? A partir disso, a gente entra na necessidade biológica. Tá bom. Aqui a gente fala que a gente tem um discurso de sobrevivência. Beleza. Mas para que esse discurso de sobrevivência? O que é que ele quer falar? Do que é que ele traz? O que é que ele entrega? Necessariamente esse sistema aqui. O código reptiliano nada mais é do que o motivo pelo qual vocês estão vivos hoje, pelo qual todos nós estamos vivos. Então ele vem com a questão da anarquia, da exploração, da felicidade, do controle, do domínio, da transcendência, o movimento, a proteção, a segurança, o prazer, a reprodução e a união da tribo. Esses são os fundamentos básicos de sobrevivência que a gente pode colocar no enredo, tá? E dentro desse enredo, a gente acaba conectando com alguns gatilhos de venda. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um produto que tem como o réptil natural a questão da exploração, e aí você pode pegar qualquer bota, coturno, que vai trazer essa questão, o explorador, a pessoa que faz trilha, a pessoa que está em desenvolvimento, que corre atrás dos seus sonhos, que vai ali realmente estar buscando desbravar novos espaços, sei lá, floresta amazônica, o que seja. Essa pessoa está num processo de descoberta. E quando você entrega, você chama a atenção dela, você fala sobre essa descoberta e depois você coloca o emocional, dificilmente ela não vai comprar de você. E quando o seu posicionamento é voltado para um produto e ele traz esses pilares, você consegue alcançar dentro da sua narrativa, dentro da sua mensagem, um aspecto maior para essas pessoas. Então você varia as histórias, trazendo gatilhos voltados para o código de exploração. Então, a dica, a premissa base aqui é que vocês entendam qual é o réptil hoje do produto que vocês vendem. Eu tenho um produto hoje de posicionamento estratégico voltado para o mercado. Qual é o réptil do meu produto? É a união da tribo. É a questão do ser aceito. É a questão do demonstração. Então, tudo isso, toda a minha mensagem tem que ser voltada para essa união. Tem que ser voltada para a construção de comunidades. Eu preciso ajudar para ser ajudado. E quando você constrói isso dentro de uma mensagem, fica muito mais fácil da pessoa entender onde você quer chegar. Onde você está provendo ao seu auxílio, sua ajuda. Quais são os resultados que você vai entregar. Porque necessariamente você está entregando aquilo que ela busca por natureza. Quando a gente traz aqui, eu trouxe alguns gatilhos também, para além da descoberta, né, da exploração e da união da tribo, que é o prazer, que é a satisfação,
a sobrevivência dos genes, que é a transcendência. Então, hoje somos uma comunidade de 8 bilhões de pessoas por conta disso aqui. E eu também trouxe uma sinalização de diferença, porque existe uma confusão muito natural sobre segurança e proteção. Quando eu falo sobre segurança, é a minha segurança, tá? Eu muitas vezes, quando eu já cheguei em sala de aula para falar sobre isso aqui, quando o aluno chega e fez, tá, mas segurança e proteção não é a mesma coisa? Em tese, seria. Só que a segurança ela é sobre você. Você se manter seguro. E a proteção, ela é sobre o outro, proteger as pessoas que você ama. A proteção ela é muito utilizada num código dentro da venda para mães, por exemplo, ou mulheres que estão no início de suas gestações. Então, basicamente, você vai ver muitos gatilhos ligados à proteção para fraldas, por exemplo, ou para mamadeiras e qualquer artigo de bebê. A segurança do bebê, a proteção da sua família. Muitas vezes eles vão estar alinhados, mas é necessário a gente entender que eles têm objetivos diferentes. Se mantenha seguro e proteja o seu lar. São objetivos diferentes. Estão juntos, mas são diferentes, tá? Então a gente acaba analisando esse conjunto de uma maneira muito mais estratégica. Então, repetindo, descubram o réptil do seu produto para colocar isso dentro da narrativa de vocês. O que é que você precisa ter em mente para além disso, tá? As decisões, elas também são simbólicas. Então a gente tem um pilar de descoberta aqui, tá? Você tem a sua opinião. E eu trago aqui o exemplo da Rolex. Preciso de um relógio bonito para ver as horas. Você sabe muito bem para que você precisa de um relógio bonito para ver as horas e acabou-se. Qualquer relógio ia ali suprir sua necessidade, correto? Qualquer um. Não precisava ser um Rolex. Mas aí vem a sua cultura e a opinião coletiva. E, gente, a cultura no processo de compra é uma das coisas mais fortes que você vai ter para um produto, tá? Alinhamento e produtificação. Tem que entender de cultura. Por que eu falo isso? Quando a gente vai estudar questões antropológicas de desenvolvimento social de um lugar, de uma cidade, de qualquer coisa, você vai ver que vai ter hábitos e costumes ideológicos diferentes. Vender no Brasil não é a mesma coisa que vender nos Estados Unidos. Se você pega um livro de neurociências hoje e você lê e diz, aqui tem todas as técnicas e eu vou aplicar no Brasil, provavelmente vai dar errado. Porque o público é diferente, a centralidade daquilo é diferente. O que é que você vai precisar trazer para o viés américo-latino? Tanto é que tudo que eu estou falando aqui vem de estudos feitos com pessoas da América Latina. Porque é o nosso sistema cultural que desenvolve as nossas crenças, as nossas limitações, que vai falar o que é certo e errado, que tem um lugarzinho bem pequenininho no nosso cérebro que fala sobre isso. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Tudo está na nossa mente, tudo está na construção da gente como ser humano social. Por isso que eu digo que entender antropologia, sociologia e a mente são os 3 pilares para você saber controlar o humano. É até perigoso para muitas culturas. Então, quando a gente traz esse pilar da cultura da opinião coletiva, a opinião coletiva vai dizer para você o que é melhor. Nem sempre as questões vão bater, mas provavelmente você vai dizer, eu podia comprar um relógio de R$ 10 na feira, mas eu vou investir um pouco mais, porque o olhar do outro sobre mim diz muito sobre quem eu sou. Por fim, a grande base, a gente tem o biológico, que é aquilo que você não controla. E como a gente busca instrumentos de poder naturalmente, a Rolex olhou para o público dela, previamente masculino, né? E falou assim: olha, eu não tô te vendendo um relógio. Eu tô te vendendo um diferencial. Onde você chegar com esse relógio, as pessoas vão olhar e vão saber que você não é um qualquer. É aqui, entre esses dois, entre a cultura e o biológico, que está o simbólico.
Entenda, não é um instrumento de poder e você vai dizer, toma isso aqui que isso aqui é poderoso. Não, é você olhar para a pessoa, entender o biológico dela e dizer, isso aqui vai fazer você ser o foda entre os seus. E aí entra o segundo pilar que vocês têm que entender quando o assunto é neurociência. A centralidade é o público para quem a gente vende, tá? Então, mulheres e homens compram de formas diferentes. E quando a gente tem isso em mente, a gente entende uma coisa maravilhosa chamada estabelecimentos culturais. A gente se estabelece culturalmente, tá? Para prover coisas diferentes, biologicamente falando. Então, os homens, eles vão ser muito mais objetivos, mas eles também vão procurar simplicidade na sua rotina. Então, eles vão ter processos mais simples, eles vão ser guiados pela praticidade e eles vão sempre comprar produtos por indicação. Então, você sempre vai ver conjuntos ou grupos de homens indicando serviços. Isso é muito comum. É mais comum do que no universo feminino. Porque o processo de venda e de compra da mulher, ele tem que ser diferente. A mulher, ela é altamente emocional, ela não é tão racional. Então você não vai comprar ela dizendo assim, esse carro aqui é altamente tecnológico. Se você vende carros e você para uma mulher para dizer que o carro é altamente tecnológico, ela vai olhar para sua cara e vai, tá bom. E ela vai embora. Ela não quer saber. Mas se você diz, olha, esse carro aqui vai te dar segurança, vai dar segurança para os seus filhos. Eles vão estar entretidos, porque a tela de DVD que tem atrás desse banco vai fazer com que eles fiquem quietos enquanto você dirige até a sua casa. Gente, não tem uma mãe na face da terra que não compre esse carro. Não tem uma mãe que não faça isso. Já os homens não. Eles buscam tecnologia, eles buscam diferenciação. A mulher, por ter processos mais significantes, mais sofisticados até no processo de compra, ela vai fazer mais comparação e ela vai buscar mais informação. É por isso que o público feminino ele é tão, vamos dizer assim, desejado no universo online. As mulheres estão altamente conectadas. E acaba que, como muitas delas não podem sair de suas casas e fazer outras atividades, o online foi uma porta que se abriu, uma oportunidade. E quando a gente faz esse dimensionamento dos mundos, dos universos, da mente, né? Essa criação biológica que eles têm, a gente consegue entender como vender para cada um. Então, sim, o seu público tem que ter o centro, ele tem que ser o objetivo, ele tem que ser aquilo que engloba tudo que você faz, inclusive o seu posicionamento. Ele parte de você para o mundo com um objetivo, e o objetivo é alcançar outra pessoa. Não existe posicionamento sem isso. Esses são alguns conceitos da neurociência que a gente precisa ter na mente para fazer o que a gente chama de necessidade. Quando eu chego nessa parte, eu trouxe poucos conceitos da neurociência que já vai mudar totalmente isso aqui. Então, a necessidade que você gera para o seu público tem que levar em consideração tudo aquilo. Ela tem que levar o réptil, ela tem que levar o emocional, ela tem que levar questões que nem sempre vão ser óbvias, naturalmente, para a pessoa, mas que é muito mais sobre aquilo que ela não entende ou não vê sobre si mesma, que está, muitas vezes, na sua mente, no seu cérebro. E quando a gente começa a criar necessidade, a gente vai precisar analisar 3 produtos, tá? Mas antes disso aqui, eu quero que a gente venha aqui para o final. Por quê? Existe um conceito, eu não sei se todo mundo aqui já conhece esse conceito, dos 4P do marketing. Eu acredito que a galera aqui é mais técnica, mais teórica, que teve a faculdade, o curso lá, conhece mais essa questão do produto, preço, prazo e promoção. Esses pilares, eles são muito bem estabelecidos, mas como uma crítica minha, eu sempre digo que antes de eu pensar em tudo isso, e isso é uma crítica minha sobre algumas teorias, tá, gente? Tem muita gente que vai discordar. Mas eu sempre digo que o posicionamento ela tem, no mundo ideal, ele tem que vir antes, tá? Então, aqui eu trago uma linha de pensamento minha. A gente tem a pesquisa como carro-chefe.
Eu sou uma pessoa totalmente defensora dos dados. Então, dentro dessa pesquisa, vocês vão procurar segmentos, tá? Para que segmentos o meu conteúdo funciona? E dentro desses segmentos, você vai encontrar o seu fator, o seu foco, o seu objetivo central. Vai se desenvolver o posicionamento, e o posicionamento, sim, vai ser com base naquilo que você quer, naquilo que você tem como objetivo, no que o público e os dados da sua pesquisa trouxe, e depois você vai estar organizando isso no produto, no preço, na praça e na promoção, que são as formas como muitas vezes vocês vão conversar com o público de vocês. Então, essa pesquisa, ela precisa trazer mercado, ela precisa trazer suas noções de público e ela precisa trazer principalmente a sua ideia de produto. A ideia não é necessariamente aquilo que você vai vender, mas é o que você tem, o que o cliente precisa e o que o cliente busca. Porque nem sempre o que ele está buscando é o que ele está precisando. Mas você precisa usar as mensagens e os termos que eles têm para poder conectar esses vieses. Então, o que o cliente está precisando hoje quando o assunto é marketing? O que o cliente precisa hoje quando o assunto é se vestir bem? Quando o assunto é se posicionar no mercado? É o que ele busca? Nem sempre. Existe uma dor para quem busca posicionamento, que é achar que posicionamento é Instagram, quando na verdade não é. Eu já ouvi muita gente falar: ai, não, que eu quero melhorar o meu posicionamento na internet. Você conserta a bio? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não vou nem desbravar sobre esse assunto, que é trágico, é triste. Mas quando a gente começa com esses três pilares, o que você tem, o que você precisa, o que você busca, você começa a conectar. Olha, ele está buscando algo que ele não precisa nesse momento, mas eu consigo usar dessa mensagem para entregar o que ele precisa. E aí você começa a construir realmente um posicionamento atrativo. Partindo disso, a gente chega no processo de idealização. Na idealização, você precisa construir posicionamento. É aqui que você vai construir o seu posicionamento. Então você vai alinhar seus objetivos, você vai alinhar a mensagem, a sua personalidade, que histórias você vai trazer para a sua narrativa. Você vai alinhar o seu diferencial e você vai fazer tudo com foco na persona que você estabeleceu. Quando você tem isso aqui muito bem estruturado, comunicação se torna algo fácil, é até gostoso de fazer. E aí vai um insight para todo mundo, tá? O seu posicionamento só vai existir quando ele é colocado em relação à sua concorrência. Contudo, porém, todavia, eu não estou falando para a gente copiar a concorrência, fazer aquilo do que já estão fazendo, porque senão você não alcança diferencial. E esse é uma das maiores problemáticas que a gente tem hoje. O pessoal quer se diferenciar no mercado fazendo mais do mesmo. Não tem uma mensagem clara, copia o que o colega está falando, não tem uma narrativa objetiva. Não tem nenhum foco sobre qual é o assunto que ele está falando, não tem um tema central. E aí sai falando sobre tudo, de qualquer forma, de qualquer maneira, ninguém entende o que aquela pessoa está fazendo, ela só está fazendo. Então, se diferenciar é ter, sim, bases de inspiração, mas não copiar o que o colega está fazendo, porque não vai funcionar. E se funcionar, vai ser por pouco tempo. A gente tem diversos exemplos, eu não vou citar nome, obviamente, mas a gente tem diversos exemplos de pessoas que copiaram outras pessoas grandes do mercado e não conseguiram se manter, porque facilmente são desmascaradas. Quando uma coisa é naturalmente sua, dificilmente alguém vai conseguir arrancar de você, porque alguém já lembra que é seu. Então a gente tem essa questão da construção do nosso diferencial com base no agora, no eu, quando na verdade é no futuro, no que as pessoas vão enxergar da gente. E para isso vocês precisam ter uma estratégia muito bem alinhada sobre o que o meu mercado está fazendo, o que é legal, o que eu posso aprender por lá e o que é que eu posso fazer de diferente. E ampliar essa narrativa, obviamente. A partir disso, a gente entra num processo da comunicação simplificada. Eu amava arquitetura, eu sempre fui apaixonada por arquitetura.
E na arquitetura a gente aprende que menos é mais. Em alguns ambientes, não adianta atarracar de coisas, sabe? Vai deixar aquele ambiente negativo, ruim. E na comunicação é da mesma forma. Tem até um exemplo aqui, que é esse caderno. Esse caderno aqui era uma agenda, tá? Comecei no início do ano isso aqui. E hoje ele está sendo um grande ponto de transformação. Por quê? Ele tem um nome, tá? Não é o nome da minha agência, ele tem o nome que eu chamo de tradutor. E eu pego todos os termos técnicos da área, todos, sem exceção, coloco ali, eu tento traduzir isso para uma pessoa totalmente leiga. Porque até os termos técnicos que eu uso são estratégicos. Eu não vou trazer termos técnicos que as pessoas não sabem o que é, porque elas não vão entender, a comunicação não é efetiva. E se a comunicação não é efetiva, você não vende, você não se posiciona, você não marca aquela pessoa. Então, busquem facilitar os termos das áreas de vocês. E quando for usar um termo difícil, mais estratégico, tenham em mente que realmente isso vai ser para um objetivo. Então, eu quero que fulano saiba que eu entendo sobre assunto X ou sobre questão Y. Aí você vai lá e usa o seu termo técnico. Fora isso, ele é feito só para engrandecer ego. E ego, ele é uma coisa maravilhosa, mas ele também pode ser o nosso inimigo. Então, outro processo que a gente tem que entender nesse ponto da ação é não confundir planejamento com gestão de projetos, tá? O nosso planejamento é a organização, é a direção, é para onde a gente está indo. Ele dificilmente vai mudar. Dificilmente. Em alguns casos específicos ele vai ser alterado, tá? Mas, no geral, o que a gente tem que ter é uma gestão de projetos organizada, com um planejamento muito bem estabelecido. E o posicionamento, ele faz parte do seu planejamento. Não é gestão de projeto. Então, planejamento não é organização, é direção. Gestão de projeto é que vai ser essa organização. Vai ser na gestão de projeto que você vai colocar em prática os 4 P's. Vai ser onde você vai fazer a promoção, onde você vai organizar a sua praça, onde você vai estabelecer seu preço e onde você vai organizar o seu produto. Então, é nessa gestão que vocês têm que estar visando a ação da coisa. Mas o planejamento, ele já foi estabelecido. A meta, ela não altera. A não ser em casos muito específicos, como desistência de um enredo para absorção de outra mensagem. Mas aí você vai ter que rever todo o seu planejamento, todo o seu processo, porque num caso como esse, até o público muda. Então, não confundam isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que eu vejo muita gente confundindo. Planejamento, direção, gestão de projeto, organização. Quando a gente chega na ação e a gente executa, aí eu já quero abrir para a gente conversar mais, tá? Já estou chegando aqui no fim da apresentação e eu vou finalizar ela com um convite para um debate. Um debate que eu acredito que o Felipe vai gostar bastante, que eu falei até para ele que a gente ia comentar isso aqui. Mas existe um problema hoje na comunicação, que é a própria comunicação. Por que isso? Sociedade super comunicativa. A gente está saturado. Saturado de diversas formas, por diversas coisas. Um erro que provavelmente todo mundo aqui comete, inclusive eu. Seguir muitas pessoas da nossa própria área. Chega no momento que você não consegue criar mais. Você vai ficar estagnado, vai dizer que não consegue fazer conteúdo, mas o problema não é você, é que você tá vendo. Ah, fulano da minha área falou sobre isso. Ah, fulano da minha área falou sobre aquilo. Ah, cicrano, todo mundo já falou o que eu vou falar, não preciso falar, e desiste. E você vai desistindo, e você vai desistindo. E vai chegar no momento que você vai saturar e você não vai querer fazer. Então, muitas vezes, o motivo de você ainda não produzir conteúdo com frequência, e isso eu falo de um lugar bem aberto mesmo, que até eu faço isso. Não produzo conteúdo com frequência, não produzo ainda no nível que eu gostaria de estar, porque, de certa forma, eu me saturei sobre o que eu quero falar. Eu cheguei no momento onde criação é dolorosa.
porque eu estou saturada de comunicação. Então, dica que eu dou para todo mundo que quer construir-se na internet: sigam coisas diferentes. Procurem seguir arte, procurem seguir esporte, procurem seguir coisas que inspirem vocês. Olha que legal que lançou. Para mim, que a arte e a arquitetura são pilares muito fortes. Então, olha que legal que lançou essa coleção de moda em Paris. E você tirar um assunto daquilo ali. Para isso, a sua mente tem que estar descansada. Para você poder conectar com. Cara, olha, teve um lançamento, pronto, um caso maravilhoso que eu tô achando super curioso. A Xiaomi lançou um carro. Não sei quem viu, mas a Xiaomi lançou um carro. E quando você chega e diz assim, caramba, como é que tá sendo essa comunicação? Por que a Xiaomi, uma empresa de tecnologia até então, celular, notebook, enfim, desse tipo de tecnologia, foi lá e lançou um carro. O que ela tem com o mercado automobilístico? Qual o interesse dela? Por que isso é interessante? E mais ainda, eu sendo um profissional contratado pela Xiaomi, o que eu faria de diferente para eles? É aí onde você começa a criar o teu conteúdo de uma maneira diversificada. Um exemplo, vamos tentar fazer uma estratégia de tráfego para o carro da Xiaomi? Vamos tentar fazer uma comunicação não violenta para o carro da Xiaomi? Ou vamos tentar fazer uma estratégia publicitária diferentona baseada em A para o carro da Xiaomi? Quando você começa a criar com você mesmo esse tipo de cenários, você vai diversificando, você vai trazendo novas possibilidades para o teu conteúdo. E é daí que está o pilar de criatividade, que você não consegue ter porque o dia todo tu tá vendo aquilo que tu já sabe. Você já sabe sobre o seu assunto, você já sabe sobre o que você vai vender, você já sabe sobre tudo que está roteando na internet sobre o seu universo. Procurem coisas diferentes, porque a super comunicatividade está atolando a nossa mente. Então não adianta, tá, gente? Não adianta dizer que você pegar um conteúdo e consumir ele em 2x está melhorando questão cognitiva. A nossa mente é o único lugar que tem um limite. Ela é como um armazém. Quanto mais coisa você coloca aí, ela vai chegar no momento que ela vai só travar. Então, se hoje você se sente mal sobre conduzir conteúdo, se você se sente travado sobre ir para a internet falar sobre aquilo que você faz, se você não se sente confortável em explicar o que você faz, às vezes não é porque você não sabe, é só porque você está cansado. Experimente dar descanso à sua mente. Experimente se desconectar, não ligar uma TV, não ligar um computador, 24 horas sem telefone. Experimentem fazer isso e consigam ver como a mente de vocês, limpa, descansada, ela tem maior produtividade. É uma coisa que muita gente esquece, mas na alta performance, o descanso é parte do processo, tá? Então, se eu quero ter alta performance, eu descanso. Não tem como correr disso. E aqui a gente já chega no pilar central de conteúdo, tá? Conteúdos para vendas. Use a seguinte lógica. Tem 3 questões que para mim eu vejo que são irredutíveis, tá? Você precisa falar o que o outro quer ouvir. Mas isso precisa estar dentro do que você vende. É um jogo. Saibam jogar. As pessoas querem ouvir determinadas coisas. Lá, quando a gente fala sobre o réptil, você já sabe. Se você fez essa pesquisa, se você conseguiu identificar isso no teu produto, você sabe o que elas querem ouvir. Mas você precisa trazer isso para a tua narrativa e para a tua mensagem também. Se você quer aumentar o teu potencial, você precisa inserir o que você quer que ela saiba. Então, tem coisas nos nossos produtos, por exemplo, regras de contrato, que você não quer que as pessoas saibam. E você vai acabar trazendo isso para diversos canais. Mas, às vezes, a gente tem, por exemplo, o Google é uma porta de eu não quero que o meu cliente saiba que eu tive alguma avaliação negativa. Infelizmente, é uma coisa com que todo mundo tem que lidar. Não tem como correr. Às vezes, se você tem sua empresa cadastrada lá, você vai parar. Ou você pode estar trabalhando para uma empresa que vai parar no Reclame Aqui.
Então, insira para essas empresas o que você quer que elas saibam. E comecem a criar estratégias para que a comunicação negativa seja resolvida. E dentro desse conteúdo, você pode trazer as resoluções e implementar isso na sua comunicação. E a chave hoje para você criar bem, criar de forma inteligente para a internet com o objetivo de vender, é envelopar tudo isso em um formato de entretenimento. Só que aí eu abro aqui a discussão e eu espero que todo mundo participe, que é: o que a gente entende por entretenimento hoje? Porque quando eu falo sobre isso, a pessoa faz, ai, mas eu não sei fazer dança de TikTok, não. Me esquece, pela misericórdia, me esquece. Entretenimento, aí eu, técnica como sou, lá vai eu pro dicionário, né? Entretenimento, ato de entreter ou de se entreter, de causar divertimento e distração. Mas isso não me deixou satisfeita. Então, eu trouxe algumas definições também. Fazer demorar ou demorar-se em algum lugar. E essa é a preferida do Instagram, porque quanto mais você está na plataforma, mais ele quer que você fique. Então, é esse tipo de entretenimento que ele quer lá. Então, se você pega essa definição e você consegue amadurecer ela no teu processo, obviamente, vai ter maior engajamento, maior entrega. Fazer voltar a atenção para distrair de algo, ocupar-se de forma agradável, preencher o próprio tempo e fazer uso de, usar a disponibilidade de tempo para tornar mais a menos ou menos incômodo, aliviar. De certa maneira, é manter do mesmo jeito ou no mesmo estado. Trazer a diversão para um local onde a pessoa também aprenda. E eu queria, já finalizando aqui, né, para quem quiser, deixar aqui a mensagem que posicionamento é sobre estabelecer relações. É sobre a gente se conectar com as outras pessoas, entender o humano. Então, eu sempre vou defender a sociologia, a antropologia, a neurologia, que são pontos de vertente onde a gente entende outras pessoas. A gente entende o porquê das coisas. Quer entender o porquê a gente está vivendo o cenário histórico que a gente está vivendo hoje? É só olhar para o passado. A história raramente não se repete. Por quê? Porque a gente não estuda sobre ela. É fácil esquecer. Então, quando a gente esquece, a gente acaba repetindo. E estabelecer relações é sobre entender pessoas. Finalizando a transmissão, eu queria chamar a atenção de vocês para a gente começar esse debate. Para vocês, o que seria entretenimento? Como a gente pode trazer isso para os formatos e para os temas que a gente aborda hoje na internet? Eu de cara já tenho uma pergunta aqui, Lara, que você vai me ajudar nessa questão do entretenimento. Não é a primeira pessoa que fala, nem a segunda, que fala a questão do humor. Porém, eu tenho um humor bem ácido. E eu queria encaixar isso junto com meus conteúdos, porque o que acontece? Eu vejo muito dando certo. Um exemplo é aquele, não sei se vocês acompanham, tem um personal trainer que ele é meio nordestino, o cara é meio louco, fala o que dá na telha. Cara, ele é muito engajado. Então, eu queria, você acha que funciona eu juntar um pouco do humor com os conteúdos, mas não qualquer humor, porque o meu humor é bem pesado, mas eu vejo que em alguns conteúdos dá muito certo. Elber, Você, seguinte, tá assim. Vou te dar 2 Instagrams pra você ver, porque você falou que um é personal trainer, né? Você aham. vai aí no arroba, tá aí na sua frente, Tô. procura o encadernador, O, em? o nossa, eu não sei falar isso. Ah, já apareceu também. Encadernador. 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 Achei, Isso, achei. tá? É muito R. Esse cara, ele é assim, ó, eu sigo ele desde o começo da carreira. Ele tem 10 mil seguidores, ele não segue ninguém. E ele só, tipo assim, posta meme o dia inteiro e ele vende gráfica de livro. Se você vê no, tipo, nos destaques e tudo mais, ele vende, tipo, livro de RPG. Sabe, tipo assim, você pega um PDF,
na verdade, qual que é o esquema? Você pega um PDF, na verdade ele tem um site com dado, com tudo que você imaginar, mas você pega um PDF e você manda para ele e fala assim, imprime aí. Ele imprime em altíssima qualidade, em capa dura, encadernado. Nossa, tipo, vê o material dele fica perfeito como original. Eu já tive material dele, até quero pedir mais impressões para ele, tá? Não é um material barato. É R$ 400 um livro. Feito à mão. Não, ele não é feito à mão. Mais ou menos à mão, né? É porque não é costurado. Ele é uma gráfica. Só que um livro dele impresso custa R$ 400. Custa mais caro do que o livro original. Só que o livro original não tem mais para vender. E o humor dele não só é ácido, como ele manda e ele coloca print no canal dele de toda e qualquer cliente que é um pouquinho mais idiota com ele. Eu sei como então, assim, tipo. Quer ver? Não, ó, no geral, só para eu responder o Elber. No geral, não, é o seguinte. deixa eu só passar o outro também, que é o de outro ramo. Que Sim, também é a passa. mesma coisa desse humor ácido. O nome dele é Marcelo Dantas. Eu sei quem é. Marcelo É o do Pudim. Tá. Eu sei quem é. Não sei. Agora nem sei como que tá o Insta. É Marcelo Pudim? É Marcelo Pudim. Marcelo Pudim? Marcelo Pudim. É que ele faz o. Aqui, ó. É underline Marcelo Pudim. Cuiabá, ele né? faz. Ele é eleito, tipo assim, em São Paulo e no Brasil como o melhor pudim do Brasil. Ele vai em programa de TV e tudo mais. E ele começou fazendo o mesmo humor ácido com todo mundo. Eu não sei o quanto que ele ainda tem, mas ele é assim, ó, do tipo. E olha, eu vou fazer pudim até agora. Se quiser, quer. Se não quiser, saudades. Tipo, não vou fazer pudim pra você. E aí ele, com esse humor ácido dele, que é natural dele, tipo, é natural, ele é super ácido, ele agora tá quase ficando mundialmente famoso. Então, mas aí, Ivana, aí que tá. O Felipe sabe, meu humor é. Não, é isso que eu ia falar, Elber. Eu sou uma pessoa que eu apego muito. Um pouco diferente, um pouco mais. É um ácido muito diferente. É tipo o Léo Lins. É um ácido que a Ivana e a Lara me pararam, tá ligado? Esse ácido, sacou? Exatamente. É o seguinte, tá, Elber? Vamos fazer o seguinte. Eu não vou falar pra você nem da minha linha de pensamento, tá? Eu vou falar aqui pra você a minha linha de visão profissional. Porque a minha linha de pensamento você vai dizer assim, Elber, muda de ideia. Mas da minha linha de visão profissional. Tem como fazer? Tem uma galera, tá? O que você teria que encontrar? Pessoas que pensam, raciocinam e são como você. Então, o seu público, ele é muito nichado e ele é feito para um marketing negativo. Simples, é simples. Ele é feito para um marketing negativo. Só que aí você tem que entender o que é o marketing. Marketing é alcançar pessoas. Tem gente que diz, marketing negativo não é bom, não presta. Presta sim, depende do objetivo da sua estratégia. Se a sua estratégia... Mas gente. Aí vocês acham que os influencers hoje estão pegando briga com todo mundo e fazendo caso pensado? Eles só querem que o nome deles estejam em todas as páginas de fofoca. Exatamente. Sobre isso. Então, se esse objetivo foi alcançado, o marketing funcionou. Independe se ele é positivo ou negativo. Infelizmente, essa é a realidade. Eu acho que eu vou fazer uns vídeos para ser cancelado, cara. Exatamente. Esse deveria ser o seu objetivo, tá? É uma coisa que eu aconselho a longo prazo? Não, porque é um marketing de curto prazo. Vai ter um momento que você vai ter que olhar com maturidade para a tua comunicação, ver o que você quer vender e se transformar nesse pilar, tá? Mas para ser conhecido, esse é o caminho. Para ser altamente conhecido, sem escrúpulos, Já pegou o código aí, né, Elber? Peguei o código. Instalei o Drive. Aí o que acontece? Você vai ser cancelado, vai ter uma pessoa que vai começar a lhe seguir por conta dessa algazarra, e você vai começar a criar conteúdo para essa galera, tá? O que acontece? E aí eu acho que é uma das melhores ideias para você. Construa uma comunidade que você vai também construir muros.
dentro dessa comunidade. Quem não se identificar, por favor, saia, pra não estar me enchendo a porra do saco. É, que nem se eu deixo claro no meu perfil, que se tiver petista, pra sumir do meu perfil. Exatamente. É exatamente sobre isso. O posicionamento para você seria esse. Esperar ser cancelado e fazer uso desse cancelamento. Maravilha. É bizarro. Eu sei fazer com maestria. Deixa eu só acompanhar a Lara aqui, porque, tipo, na minha opinião, isso é um posicionamento bem interessante. Eu não diria que é tão nichado, mas eu entendo que, tipo assim, você vai estar excluindo uma boa parte das pessoas, ainda mais no mundo onde a gente vive agora. O que é bom pra você fortalecer sua marca num certo Exato. ponto, né? Visando ganhar dinheiro e marca, é positivo. Tipo assim, digo que é positivo no sentido que pode dar certo. Visando, tipo assim, você alcançar um propósito que exige várias e várias pessoas, pode ser prejudicial, tá ligado? Porque, tipo, é foda, sacou? Não vai querer, sei lá, virar político do nada depois de fazer isso, não vai dar, entendeu? jamais. Então é questões assim, de que você tem que abrir mão de certas coisas pra focar em outras. Mas se for fazer isso, eu diria que, tipo, nunca fique em cima do muro, porque o cara que for tentar fazer isso, ficar em cima do muro, vai ser sem graça, entendeu? O cara vai fazer uma piada uma hora, depois ele tira, e depois ele fica... Mano, tem que isso meter o sim, louco, igual o não Ryan dá. fez. Ah, Tipo, o exatamente. Ryan tá Ou com então que nem. foda-se, perdeu 7 Instagram e dane-se, tá ligado? É isso aí. Elber, deixa eu te Tem perguntar que, uma coisa. O que é que tem que tu ser. vende? Eu vendo tráfego pago. Tráfego pago. Então, Isso. necessariamente, você não precisa ter o seu rosto numa marca, né? Você pode Não. colocar o tráfego para vender num local separado de você. Ou você quer ser o rosto do tráfego pago. Eu prefiro ser o rosto, mostrar mesmo quem eu sou realmente. Então, vá com parcimônia. Vá com É, muita parcimônia, porque para fazer essa estratégia que eu te falei agora, você não teria que ter um produto tão sério. E o tráfego é um produto que vai. Sim. As pessoas vão querer extrair de você questões técnicas, seriedade, uma pessoa que pode conversar. Você não pode ter medo que as pessoas coloquem você, por exemplo, numa mesa com os clientes dela. E a depender do que você Não é fala, nem as pessoas questão vão disso, ter. gente. É questão que você não tá comprando um produto, você tá comprando um prestador de serviço. A pessoa vai querer gastar dinheiro com alguém, tipo, zoeiro. Escroto. É, Eu acho realmente. Não, muito nesse caso aí, ele difícil, seria meio muito escroto difícil. mesmo. Luan, você vai dar 30 pau na mão do cara lá que tá Não fazendo dá. piadinha. Não Não, dá. nem a pau. Depende das Nem a piadinhas, pau. cara. Tipo assim, a gente tá falando aqui Não, como nem a se fosse piadinha boba. Você gastou R$ 400 por um livro, é um high ticket, tá ligado? Só que é um high ticket de livro, né? muito high Agora o high ticket ticket. de serviço. Então, pro Só cara que que é faz exatamente. piadinha. Só que pensa assim, tudo bem para um cara que faz piadinha. Só que eu só comprei um livro. Mas entra no site não tem piadinha. Isso é um posicionamento dele no Instagram. Se você entra no site, tem Não, CNPJ, tem frete, você compra, você tem para impressão. Tipo assim, não tem zoeira no serviço. O problema é que quando você é um prestador de serviço, a pessoa está te comprando, não está comprando uma Coca-Cola. é que, tipo assim, na minha visão, como ele vai fazer isso como posicionamento e, tipo, e focaria nisso, eu faria piadinha com o que faz sentido. Tipo Não, assim, não é assim, pra ter um vamos supor, humorasta geral. Então, fazer uma piada assim, ligando algumas coisas do tráfico pago com alguma coisa do humor, assim, não tipo ser um babacão totalmente. mas, por exemplo, o humor ácido que você fala que você tem no seu posicionamento em relação à esquerda e direita. Cara, tipo assim, independente dos dois lados que fosse fazer piadas extremas, os dois lados não se importam com o fato do cara ser zoeiro se ele tá falando mal ou bem do seu lado. Então, tipo assim, o cara de direita compraria mais do Elber por o Elber tá metendo pau nos caras de esquerda, independente se ele tá fazendo isso através de piada ou não. Então, tipo assim, o ponto é você defender posicionamentos que tem a ver com a sua persona. Que aí o cara vai entender que você tá fazendo aquilo na zoeira, mas ele vai querer comprar de você porque tu compartilha a mesma opinião que ele. Não por causa da zoeira. Mas se essa zoeira for, tipo, sem opinião, sem lógica, aí vai ser uma piada. Aí se for uma piada, beleza, é engraçado, vende produto, vende. Aí eu concordo que não vai vender o bagulho de 30k. Mas se essa zoeira é, tipo, realmente uma parada que atinge um ponto foda da sociedade, que a gente se identifica, tá ligado? Aí eu creio que isso vende bastante. Sim, tem um Motivo de cara fazer. muito rico que ele é posicionado assim, ele é totalmente contra a esquerda e o cara só pega cliente foda pra caralho. Quantos anos esse cara tem? Ele deve ter 28 anos, entre 28 e 30 anos. O que ele Mas ele faz. vende? Eu não O que entendi. ele Ele pega vende? tráfego?
Ele vende processo comercial e tráfego. Tá. Porque assim, ó, Eu vou tem achar o- público. Manda o arroba dele depois. Tem público, gente. Tem público pra tudo. A verdade é essa. Se você souber organizar bem o seu público, tem público pra tudo. Mas é o que o San Lucas falou no chat que eu tava olhando aqui. Você tem que aguentar a bucha. Você tem que ter caixa, porque as pessoas vão te negativar, depois elas vão voltar e dizer, bora pra essa coisa que essa mulher Elber, tá apesar de falando. você ter um humor ácido, e aí, assim, vale pro Luan também. Beleza, vocês têm um humor ácido, vocês querem levar esse negócio pra zoeira, só que quando vocês são criticados, vocês começam a discutir, vão mais pra baixo, não aceitam e tentam argumentar. Esses caras, não. Você tem que saber ser Eles ácido, não mas o tipo argumentam, de eles levam peitar e na a zoeira. pessoa te... E aí eu coloco um pouco do meu posicionamento. Porque daí aí vem um pouquinho do meu. Não, eu tô falando sério. Eu não tenho humor ácido, não sei das quantas. Só que vamos supor assim, eu sou meio militante. Eu sou meio assim de Verdade. não sei o que lá. Só que se a pessoa ela vai contra mim, eu mantenho aquele posicionamento sempre, em todo lugar. Eu não vou abaixar a cabeça porque o cara tá bravinho comigo, entendeu? Ou vou ficar brigando de volta. Eu dou uma risada e vou embora. Eu não ligo. Poxa, entendi. Não, mas assim, gente, é sobre isso. Teve um comentário aqui que o Sam botou que eu achei foda. Que Ó, é, tem um humor cara é aqui, ó, legal, achei que ele também. Ele mas tem não paga a conta se você não for humorista. É sobre isso que eu tô falando, entendeu? Que produtos vocês querem vender? Que público vocês querem alcançar? Se vocês querem entrar numa festa e ser a da zoação, e ser a galera que vai ser influencer, humorista, que não tá vendendo algo tão sério, sabe? Que exige técnica, vale a pena. Vale a pena. Não vou mentir pra vocês. Tipo, um exemplo recente que a gente pode usar como referência é o próprio Nando Moura, tá ligado? Depois que Nossa, passou 2019 e ele resolveu, tipo, se voltar contra o Bolsonaro por causa das coisas que estão acontecendo, ele perdeu, ele falou, ele mostrou os gráficos assim, ó, eu perdia por dia tantos e ganhava esse pouquinho aqui. E ele falou que o canal dele travou em tantos inscritos por, tipo, 2 anos inteiros, sabe? exatamente. Então, Eu vi tipo, isso mano, mesmo. se você quer fazer uma transição de público, você tem que ter culhão, você tem que ter caixa, você tem que ter condições de suportar uma transição dessa, porque não é uma transição fácil. Se você trampa com networking, você sabe que você é muito ruim você ser mal falado pelas pessoas. Porque Exato. você perde, tipo, você sabe o quanto dinheiro você vai perder se você perder tal público, mas você não sabe o quanto dinheiro você perde por uma indicação negativa. Então, tipo, é importante saber lidar com essa fita, tá ligado? Se você quer fazer, se você entende que isso faz parte da sua personalidade e é quem você é de verdade, então, mano, vai pra cima, mas vai pra cima sabendo que você vai passar Isso, um né? tempo até que isso se torne algo positivo. E às vezes esse tempo pode demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos. Você tem caixa pra 5 anos? Se você não Ou tiver, nunca mano, você tem que funcionar, né? fazer pra lidar com isso. Ou Ó, nunca funcionar. Vale É, sempre sim, a levar isso. Ah, realidade é tem simplesmente um uma arte, é outro verdade. case o melhor também, gente, comentário que é o eu hit vi aí. recente. Um outro case rapidão que eu vi recente no evento lá que eu fui. O que acontece? Aquele Renner Silva. Esse cara, o Renner Silva, ele é um mágico, ele era mágico de circo, a família dele toda é mágica, e ele sonhava em ser um mágico. E ele é um puta de um mágico. Mágico Renner, esse mesmo, Sim, o cara, da Mágico Renner. televisão. Eu vi ele fazendo o pitch dele e tudo mais. E Pra quem hoje não sabe, ele é o maior ele palestrante do Brasil também, hoje em dia, Ele é tá o melhor ligado? palestrante do Brasil. O cara Ele é é o palestra mais genial. cara que E ele, existe. Nem e sabia ele disso. chegou nisso como. Não, tá genial. O cara tem escola É de isso mestres que também, faz esse gente. negócio. Mas Vamos lá. justamente, o que aconteceu? Ele chegou pra Os fazer. caras já são grandes. Não, ô Lara, mas ele, quando ele não era grande, ele chegou pra fazer mágica. Mas é aquela velha história. Ele chegava Não, pra mas ele fazer nunca foi mágica, grande, pô. só que Ó. ele começou a fazer mais piada do que mágica. Em vez de virar um mágico, ele virou um palhaço. Então ele juntou a palhaçada, a brincadeira, junto com a mágica, e ele usava a mágica de suporte. E aí, beleza. Aí é aquele negócio que o menino falou, que o Sam falou. Aí ele virou humorista. Sim, mas é sobre isso. Mas, ó, vamos voltar pra cá. Eu acho que é legal a gente falar sobre influencers, sobre a galera, mas como é que a gente consegue fazer o humor funcionar nos pilares que a gente tem? A gente acha que a galera aqui é o quê? Marketing, Não sei. design, o Elber é do tráfego, Ivana é do. Pronto, Ivana é um dos piores para trabalhar humor.
que é direito, contabilidade e essas questões. É um dos piores para se trabalhar essa questão do humor. E quando a gente trabalha, eu queria saber um pouco, para além desse entretenimento que a gente tem de humorista, para além do entretenimento que a gente tem, onde que a gente pode buscar inspirações que não seja necessariamente para as pessoas rirem? Para prender a pessoa na tela. Entretenimento é sobre prender a atenção à tela. A novela da Globo é um exemplo maravilhoso. Atenção, é narrativa. Então, assim, vamos ampliar um pouco essa linha de visão. A gente tem o humor ácido. O humor ácido, ele vai ter questões pesadas para ser colocadas na balança. Sempre vou falar isso. Cuidado com o que vocês almejam da internet, porque a internet é um pilar onde você pode ganhar muito ou você pode perder muito. Entende? Vocês têm que entender o que eu quero. Eu quero vender ou eu quero atenção? Eu quero todo mundo na minha rede vendo o que eu estou fazendo 24 horas no ar. Quais são os objetivos? Eles têm que estar muito bem alinhados. Se você quer vender, se você quer ser tratado como um profissional sério da área, talvez essa não seja, ou melhor, talvez não, essa não é a estratégia para você. Tá? E aí eu já concluindo a linha de raciocínio por Elber. Uhum. Talvez essa não seja a estratégia certa para você que quer vender tráfego. Vale a pena você dosar, entendeu? Eu sei que é interessante a gente querer ser a gente mesmo, mas a gente precisa ser a nossa versão estratégica. E a nossa versão estratégica, ela não é 100% a gente, cru, nu, como vê ao mundo. Ela é uma representação do nosso melhor. Então, no seu melhor, o que é que você consegue apresentar? Se você sabe que você é tão duro assim com as palavras no seu humor, eu já vi um pouco do humor do Elber aqui nas reuniões. Entendeu? A gente teve A Lara tava no dia do dia épico, tá ligado? do dia épico No que dia da teve segunda pior piada censura. da My Nexus, tá A gente ligado? teve censura aqui, foi o Elber. Eu tô ligada no humor do Elber. Então, assim, cuidado, tá? Eu só vou dizer isso. Muito cuidado. Veja se você não dá para aliviar e fazer uma piada inteligente em vez de uma piada sarcástica. Veja se você consegue adaptar as suas piadas. Escreve. É literalmente o trabalho do humorista. Escreve as piadas. A pior forma de construir um vídeo é no Flow, gente. Aprendam a construir e desenhar enredos, tá? A fazer roteiro. Não vão gravar no Flow. Nem sempre funciona. Para quem não tem prática, não vai. A gente viu muito bem que legal. o cara que Todo foi mundo gravar fazendo no Flow, piada do Flow Podcast. o que ele fez. Todo mundo pensando numa piada diferente. Aqui. É Sério que eu foda, falei tá sobre ligado? essa questão de Lara indicando isso daí, velho. Complicado. ligar a câmera e simplesmente falar é bom se você já tem uma prática, mas se você não tem, construir um roteiro vai te transformar numa pessoa mais coesa. É sobre coesão, cara. Entendeu? Então escreva um roteiro inteligente, divertido. E puxando para a questão das novelas, eu quero saber da mente de vocês. Para além do humor, de piada, o que vocês veem também como entretenimento na internet? Porra, Ó, eu vejo como. A Vai lá. pergunta difícil. entretenimento. Curiosidade. Com o microfone Adoro desligado, vice Luan? curiosidade. Vídeo Hã? de curiosidade mostrando coisa, tipo, Não nada a tava ver, falando, não? coisa que não precisa. Ó, Pô, pra mim isso é entretenimento muito bom. Que é, Os tipo, indianos fazendo as os coisas. indianos fazendo coisa. Eu vi, mano, os caras montando navio, como que se monta um navio de cruzeiro, velho. Ele é montado Aham, por módulos, tipo, processo. parte a parte. E, cara, isso é muito legal, mano. Eu gosto pra caramba de ver isso. É o meu Pô, modo de entretenimento. eu Eu também, amo mano. vídeo de Eu vejo processo. essas coisas e eu me prende no vídeo, ainda mais quando é aqueles indianos lá fazendo comida. Nossa senhora. Não, mas eu não vou mentir. Os indianos prendem você, porque você fica no vídeo todinho até o final dizendo, isso não é possível, cara. Aham, exatamente. Fica na expectativa dele Você tá entra brincando no que ele vai jogar looping de fora. dizer assim, não, isso é impossível, isso não é verdade, isso não. E você fica até o final. De repente o vídeo já tá repetindo e você tá dizendo, meu Deus, que nojo. É muito. A porqueira sem fim. Para além dos vídeos de processos, o que mais? Eu nunca vi esse vídeo aí dos indianos, tá ligado? Um negócio Eu meio- vejo Isso, pai, tá muita na caverna? entrevista
muito podcast, entrevista. Eu adoro ver entrevista, tipo, da galera contando biografia, entrevista, esse tipo de coisa. Tanto que tem um dos conteúdos que eu sempre quis fazer era aquele, lembra dos empresários, Lara, de eu Uhum. fazer A gente vai as. fazer ele, bicha, nesse novo posicionamento. Vai, né? Vai ainda, né? Eu sinto que. Vai! Agora eu vou te arrastar pra sala de podcast, menino. Você não sabe de nada. Vamos lá! A gente vai fazer. Mas, tipo, pra mim, em específico, algo que eu amo realmente é essa questão. Isso porque eu sou meio psicodélica, né? Então, eu adoro música. Então, tradução de música. Sabe esses videozinhos que bota meio mundo de corte com tradução de música? E às vezes nem é a tradução, é uma música que tá tocando, que é uma música que eu gosto muito, e a pessoa coloca uma mensagem ali passando. Esses vídeos geralmente me prendem. Vídeos que também podem prender para vocês. O motivacional é um clássico, Ah, mas vídeo de arte, gente. Vídeo de exato, arte com música. Coisas, pincelando tudo que é artístico. Não precisa ser tudo que é piada, mas tudo que é artístico. artístico. É, vendo o cara desenhar, o cara pintar, o cara cantar, tocar, dançar, porque a gente fica na dança, né? Mas não precisa ser dança, Isso, pode ser canto, pode ser escultura, pode ser poesia, pode ser. Tem gente que segue só coisas de poesia, fica lendo poesia, livro, histórias. Porra, isso eu mó gosto chato. muito. É gosto, Elber. Mas assim, me prende bastante. E pro meu público, eu sei que prenderia também. Eu sei que já é um dado que eu tenho, que pro público que eu quero alcançar, prenderia. Então eu fazer. Entendem que é sobre não é o que a gente acha legal, é o que é legal pro público. Quando vocês pegarem essa deixa, tipo, não é o que eu acho bonito, não é o que eu acho legal, não é o que é o que meu cliente acha legal. O que é que eu posso fazer da Sim. minha comunicação para o meu cliente? Não, Porque e meu cliente. realmente, cara, e as contas de anúncios que eu tenho aqui, tipo assim, é tudo de nicho diferente. E, cara, cada um é uma linguagem, um jeito de você conversar com o cliente, velho. É foda. É maravilhoso. É a ideia do você escolher, né? A ideia do escolher para quem que você quer falar, o que você quer fazer. Porque, por exemplo, vamos pensar, você até falou um negócio de política, né? Tem muita gente, por exemplo, eu estou no meio do Mato Grosso. Eu provavelmente atingiria muita gente do agronegócio se eu começasse a falar mal do Lula. Com Sim, Simples. certeza. sim. Só que, mas muito. Então, assim, só que não é um posicionamento que eu coloco. Eu não. Eu fico completamente apartidária, eu sou completamente neutra e isso fica muito bem claro, porque no sentido de eu sempre estou em todas as rodas políticas, não importa qual. Para Ivana Então, não é interessante até não se é pontuar nesse interessante sentido por. por ser advogada, ela não pode ser partidária. Está É, real- vinculado à questão do advogado. Ela não luta por um lado, ela luta pela justiça, entende? Ó, Então, Inclusive, Lara, você sabe que eu escolhi esse daí como selo, né? Esse daí vai ser muito bom. cara, Esse selo, acho que é o ela já 7. está trazendo assunto de Puta. outras reuniões, Ivana. Ai, desculpa. essa questão de partidária é realmente importante, porque eu sou meio louco da cabeça. O que acontece? Dentro do Sebrae, eu também sou coordenador de Sebrae aqui dentro da minha cidade. Cara, é só petista, é só Lula. E eu tô nem aí, eu falo mal mesmo. Você vai acabar uma hora dando merda pra mim. Mas. O Elber é uma pessoa que ele não tem o mínimo senso de prevenção, né? Tipo, vou prevenir, não me estressar. Não, ele quer se estressar. É exatamente isso. Ô, rapaz. Mas, por exemplo, aí é o que eu falo. Por exemplo, o negócio do Elber. Aí que é esse negócio que fica um pouco desconexo. Porque, por exemplo, a mesma coisa às vezes que eu já falei pro Luan, no sentido de você é um líder, você está como presidente, você está como representante, você está como líder daquele conselho. Talvez algumas coisas que vocês gostam no íntimo de vocês, que vocês queriam atrair de público, que vocês queriam atrair de ter aquele palco e tudo mais, não condiz com a posição que vocês querem estar. Porque uma coisa é você ser, por exemplo, do povo, e você poder xingar e você falar o que é, mas você não ser ninguém na fila do pão.
Que nem aquele cara vende um caderno, o outro lá é personal, mas eles não são ninguém na fila do pão. Outra coisa é você estar na frente de uma plateia, é você falar com uma massa, você ser o líder, você ser aquela pessoa que vai na frente e os outros vão seguir. Tanto que no anarquismo não tem um líder. Por que que não tem um líder? Você não tem um líder do anarquismo, não Não, é existe. cada um por Porque si. é uma sociedade não organizada, justamente a luta contra as estruturas. Então começa a ficar, não pode ser desconexo. Então, por exemplo, beleza, você quer fazer tráfego, você quer ser, vamos supor, tá? Não estou falando que você queira, mas vamos supor assim. Ah, gente, eu trabalho com tráfego, faço prestação de serviço, tenho um posicionamento ácido, quero encontrar o público que nem o Luan falou, um público de um posicionamento ácido e tudo mais. Legal. O que você está fazendo como conselho de Sebrae? O que você está fazendo com estrutura política? O que você está Você fazendo deveria na se sua vida desvincular. física que não tem nada a ver com esse posicionamento, entende? É contraditório, entende? Realmente, Ivana, você tocou num assunto bem importante. E isso, inclusive, já gerou atrito já. O que acontece? Eu não levo essa discussão a público, sabe? Vamos supor, numa palestra, Não, alguma coisa. lógico, Mas lógico. internamente, eu bato de frente com muita gente por causa de posição política. E justamente fazendo humor. Sim, sim. Então, assim, ó, a gente brinca, mas assim, as pessoas que são políticos, vamos pensar assim, não vamos Nem o pensar em político artista de briga dessa TV, que nem o forma. Renner. Não vamos pensar assim, nem que nem o Renner lá, que beleza, o cara é um Verdade. artista. Não vamos pensar sei lá, Orlando Bloom, sei lá, o artista mesmo, que é um ator, né? Vamos pensar assim, em pessoas de importância que geram muito dinheiro, que tem muitas pessoas que vão atrás, ficam atrás o dia inteiro, que são as figuras políticas. As figuras políticas, pode ver, direto tem aquela coisa que o cara, ah, não, o cara era contra o Lula, agora ele tá lá sendo abraçado pelo Lula. Então, assim, O vice do alguns ainda Lula ficam agora, pô, no maior queimados. caso. É. O Geraldo Não, tipo, Alckmin. alguns ainda. O Geraldo. O Alckmin. Tanto que eu votei no Lula só por causa do Alckmin. Gente, eu não sei se o nome dele é Geraldo, não, tá? Eu sei que o nome dele é Não, não Alckmin. sei. É Alckmin, Mas sei lá. eu tiro onda, eu chamo de Geraldo. Eu saio Mas dando nome pro povo. assim. E aí é isso. Só que se a gente começar a ver essas Calma, figuras como pessoas mesmo, que nem o Lula. Calvão. calma. Que nem o Lula É mesmo, que nem maravilhoso. o. Vamos pensar assim, nos dois grandes polos, né? O Lula, o Bolsonaro. Os caras são, na vida real, na internet, no boteco, em todo lugar, aquela coisa muito, muito posicionada naquilo. É. É uma coisa que eu falei O até numa Lula, desde o conversa com começo da o construção Luan. dele. O Eu Lula, falei desde até o numa começo conversa da com o Luan construção sobre isso. dele, desde o comecinho, daquela coisa do sindicalizado, do povo, do trabalhador, ele fala isso até hoje, em todo lugar que ele vai. Então, assim, é um posicionamento muito forte. E, querendo ou não, esses dois, eles têm posicionamentos muito fixos e extremistas e fortes, e, tipo, é família com Deus, com família brasileira, com homem e mulher, e Deus e bandeira nacional. Sei lá eu. O outro lá, né, do tipo, não, o trabalhador, o social, o proletariado. Então, assim, só que tudo, assim, é muito fixo. Você quer, por exemplo, assim, ser uma pessoa. E aí, assim, novamente um exemplo, gente, mas só para colocar, mas assim, você quer ser uma pessoa extremista, no sentido assim, ou de ter um humor ácido, ou ser da zoeira e tudo mais, então você tem que ser tipo da zoeira, que nem o Coringa. É. Tudo bem, o Coringa tem um lado psicopata ali que ele enfia a Caralho, a cabeça das Ivana pessoas numa literalmente parede, falou, mas você assim, tem que ser igual o Coringa, né? Tem que Nada. coringar, mano. Ivana coringana. vai. Mas é uma pessoa malvada, mas que tem um posicionamento muito claro também. Ele é É porque, completamente assim, caótico. gente, qual é o grande risco quando a gente fala sobre posicionamento? Eu já falei isso com o Luan, que é sobre as caixinhas que a gente entra, tá? A gente diversas vezes somos colocados em caixas que são taxadas com determinados nomes. E essas caixas, elas vão performar
a nossa vida. Quando você não tem autoconhecimento suficiente sobre quem você é, as estruturas que você defende, seus valores, e você vai se posicionar através de uma caixinha, que muitos conhecem como arquétipos, e aí tem uma problemática em cima do uso exacerbado do arquétipo, você vai acabar se transformando em algo que você não é. E quando você assume esse personagem querido, quer ter um posicionamento forte, é nos stories, é no feed, é na sua vida, é em qualquer lugar que você for. Você tem que ser esse persona. Você vai ter que falar sobre. Realmente, toda vez que eu falo sobre essa questão, todo mundo fala do Léo. Mas é sobre isso, gente. Quando você fala sobre arquétipos, você tem que ter cuidado sobre o que você está falando. Entende? Você não pode se colocar em caixinha. Eu sou totalmente contra caixinhas. O Luan, ele em determinada reunião que a gente trouxe, ele trouxe uma ideia fantástica para a diferenciação da imagem dele dentro da MyNexus. E eu disse, cara, por que tu ainda não tá fazendo? Porque tava dentro da caixinha. Eu espero que um dia ele coloque essa ideia em prática, que eu quero foto, cara. Fazer o quê na MyNexus? Que eu perdi. A estratégia, é uma estratégia, Ivana. Depois a gente conversa. Mas eu espero que um dia o Luan faça o que ele tem em mente. É fantástico para diferenciação. E é sobre isso, gente. Saiam dessas caixinhas. Assumam personalidades de vocês que vocês consigam manter em diversos espaços, em diversos ambientes. A Lara que está sendo aqui, ela é técnica, é uma Lara que vai trazer assuntos mais voltados para a questão do técnico mesmo. Eu sou uma pessoa que defende uma linha de pensamento onde você tem que ser você de maneira estratégica, entende? Eu tenho valores muito bem fixados e vai ter gente que não vai gostar disso. Mas você entende que esse é o muro que eu estou construindo em volta da minha comunidade para que pessoas que sejam diferentes disso se sintam convidadas a entrar, mas se não ficarem confortáveis, também saiam. Esse é o meu limite de posicionamento. Então, cada vez que vocês mexem no sistema, quando o seu posicionamento não é o que as outros dizem para você ser, mas é uma vertente estratégica do que você quer ser, muda totalmente o jogo. É quem você quer ser, a forma como você quer ser visto. Você quer fazer rebuliço? Você quer que todo mundo lhe odeie? Vai lá e seja, mas assuma as responsas, as consequências disso. Você quer ser, eu, no meu caso, quem a Lara quer ser? Eu quero ser uma pessoa da ciência, eu sou uma pessoa altamente técnica, eu sou uma pessoa que defende valores sociais, antropológicos do estudo, entende? E eu sou uma pessoa que vai lá e vai fazer acontecer. Eu sou uma pessoa que fala sobre meditação, sobre bem viver, sobre se priorizar, sobre você ser você mesmo. E eu vou defender essas causas. Ah, fulano não discordou. Não vou entrar em batalha. Sabe qual é o meu argumento? Ele ainda não chegou no ponto que eu tô para entender o que eu entendo. Pô, interessante, velho. Eu ia, E eu segue, ia Silva. só comentar Falei só. a parada do Elon Musk nas últimas semanas, né? Então, tipo, eu até no domingo, quando saiu a notícia, eu comentei no meu story sobre isso. Que é, tipo, quando você faz o posicionamento, tem gente que ela só diz que tem um posicionamento. Ela Porque é não muito viu. fácil você, tipo, falar que você é alguma coisa, você falar que você defende tal coisa, que não, porque eu creio, não sei o que lá. Mas se você não tem condições de exercer o seu posicionamento, você não devia dizer que você tem ele, sabe? Então, tipo, o exemplo que eu dei, tipo, da galera que, não, eu sou contra desmatamento, uso de papel indevido, não sei o quê, mas vai dar de presente um caderno pro colaborador, ou não sabe como substituir essas coisas, não tem condições, não tem situação financeira Ou limpa a adequada para bunda desde substituir essas lavar. coisas, tá ligado? Então, tipo, a pessoa não consegue lidar com essa responsabilidade do próprio posicionamento dela. E aí ela se passa como uma mentirosa, como uma inconstante, como uma pessoa falsa, sabe? E aí, tipo, o que o Elon Musk fez, ele, tipo, é um cara que é defensor extremo de liberdade, sabe? Tipo, liberdade de Exato. expressão para as pessoas a todo custo, pá. E qual que é o preço que ele paga? Ele paga o preço do governo brasileiro tirar o Twitter do ar.
sabe? E no final ele Então, se rendeu, né, mano? Vai ter que acatar as ordens agora, né? Você viu a última notícia? não, nem vi ainda. Mas, tipo, o bagulho é que ele falou assim, se tiver se tiver que perder, eu perco, sabe? Mas Sim, aí, mas tipo, ele assumiu a briga, ele entendi. assumiu a bucha e ele levantou uma pauta importante. Então, tipo, ele meio que foi, tipo, eu coloquei os Ele pontos lá foi que até coeso. apaguei a minha anotação, porque pra não ficar aqui coisa no espaço. Mas, tipo, quando você assume um posicionamento, você vira o grito de muitas pessoas também que têm a mesma sensação que você tem, sabe? Verdade. Então, tipo, quando o Elon Musk gritou, muita gente gritou junto com ele. Então, tipo, quando alguém que tem muita voz fala alguma coisa que representa muitas pessoas, essas muitas pessoas entram com ele na mesma briga. Então, tipo, tem que saber o público que você vai querer atingir, tem que saber lidar com as perdas e tem que também ter condições de exercer o seu próprio posicionamento. Não adianta você, sei lá, tipo, dizer que você é super, super turrão e super. Como é que fala? O famoso rebelde, que aí Se vem um você é super romance e rebelde, não sei o chora. quê, mas aí vinha alguém, tipo, me deu uma carteirada em você e você, não, sim senhor. Tipo, não faz sentido, tá ligado? Ah, Então, é. O bom Não, e mas é. velho. É o bom e velho, do tipo, por exemplo, eu e Camila. Pode vir a polícia, pode vir o Papa, pode vir Deus aqui aparecer na nossa frente e falar, senta aí. A primeira coisa que a gente vai fazer é não. Alô? Não, Não. olha, a Ivana, ela Mano, é é. bem radical, hein, mano. Não, mas a É. Camila, vocês não têm noção da Camila com raiva. Eu tenho pena da pessoa que fica na frente da Camila com raiva. Vocês não têm Caraca. noção. Não Ah, tem a hoje mínima mesmo eu tive que demitir a noção. funcionária e a Camila não foi no escritório. é Eu isso. tive que demitir uma funcionária, ela não foi. Ela ia voando para as coisas meninas. Ela evita Ô, certas coisas louco. porque ela sabe como ela é. Evita a Agora merda. sim, é uma das pessoas mais geniais que eu já conheci, tá? Camila é uma caixinha de surpresas. Quando ela abre a boca, não tem uma coisa que ela não fale que você não faça assim, caramba, é uma caixinha de surpresas. Mas realmente, ela tem esse lado muito colérico dela ser. Aí você vai para a comunicação da Camila e é o quê? É um evento, é uma troca, é uma conversa e às vezes não funciona. Mas, gente, é muito coesão. É muito sobre as bases. E é isso que eu falo muito com a Ivana, eu falo muito com a Camila, eu falo com todo mundo. Comunicação é porque a gente entrou numa era de supercomunicação e de guru. A gente entrou numa era de guru. Tem essa coisa que o Luan colocou aqui, que é o que eu vivo falando. Tá? O primeiro o que o Léo chama de arquétipo é os personagens de Jung. Eu não sei, é Jung ou é Jung? Eu nunca sei o nome desse homem. Mas Eu enfim, chamo de você Jung. Mas vamos é dormir, Léo. Jung. Pronto. É só uma questão É do de... Carl, vamos chamar ele de Carl. Carl pros mais Pronto. íntimos, tá ligado? Ele é sobre isso. E os arquétipos é uma questão de narrativa. Para se você vai criar história, o arquétipo é maravilhoso, porque ele vai saber o momento onde cada personagem vai entrar. É maravilhoso. Mas na comunicação acabou que se tornou para muitos uma personalidade. Isso não vai ser mantido. Então vamos voltar para o marketing, onde comunicação é o quê? Simplicidade, efetividade, coesão. As bases de uma comunicação bem estabelecida é isso. A comunicação é simples, efetiva e ela é coesa. A pessoa ela entende perfeitamente. É só isso, gente. Entendam esses três pilares. Uma coisa, Lara, que eu queria falar na hora que a gente tava até falando do Elber, né? E que eu acho que é, tipo, muito interessante pra sanar muita coisa do tipo, cara, será que eu devia fazer isso? Será que eu não devia fazer isso? Eu acho que é o erro de 99,999%, é o meu erro também. Eu acho que todo mundo acaba errando um pouco nisso, mas quanto mais tu erra, mais tu fode. Que, tipo assim, primeiro, tu averigua ali se tem o público, mas tendo o público, se tu não conseguir encaixar a narrativa pra aquele público, tu, tipo, vai ficar sempre incoerente. Então, quando a Ivana fala de, tipo, ou vocês falaram, tipo, vender tráfego, ou, você tá no Sebrae, mas vai fazer isso, cara, depende. Se ele conseguir encaixar uma narrativa muito boa, que tudo isso vai fazer muito sentido, e qualquer pessoa vai lá e falar, então é isso. Tipo assim, beleza, tá perfeito, só que é muito difícil. Se encaixar uma narrativa, é muito mais fácil ele encaixar uma narrativa dele sendo o cara de terno que vai no Sebrae, que é o gestor de tráfego subprofissional. É muito mais fácil. Tipo, é muito Com mais certeza. coerente.
Mas se ele tiver uma narrativa que explique tudo isso, aí vai falar, caralho, que foda, tá ligado? Mas aí é isso, a narrativa é verdade ou ele vai inventar? Também tem que ser verdade. Então são vários requisitos pra essa narrativa existir e fazer todo É o sentido, que a que gente torna volta ela muito pro que o difícil. São Lucas falou. Se ele tiver dinheiro para investir nisso, porque vai levar tempo. Sim! Sim, vai Aí levar a tempo gente para as pessoas volta se nesse ponto. conscientizarem. Se o bolso dele estiver preparado para fazer essa Ah, transição, e essa por isso trajetória, Ai, mesmo, é o ai. bom e velho. Por que, que o Elon Musk é o Elon Musk e pode fazer o que ele quiser e não sei o que lá? Porque o cara é genial? Não, porque a família dele tem fazenda de esmeralda. O cara O envia pai foguete, dele, ele é né? herdeiro de esmeralda. herdeiro, Mas o cara gente. começou. Onde que ele começou na vida dele? Sendo herdeiro de esmeralda. Arranja umas É, esmeraldas aí pra mim que eu falo o que eu quiser. exatamente. É isso que eu É fico. Eu acho difícil. até interessante a gente pontuar aqui. Vejam a história das pessoas em quem vocês se baseiam. Porque às vezes a gente está se baseando em história de herdeiro. Primo rico nunca foi pobre. Primeiro ponto. Primo rico Opa, nunca não foi fala o pobre. primo rico pro Luan, não, que ele. Não, bora lá. Primo rico nunca foi pobre. Mas por que eu vou citar o primo rico? Porque eu estava conversando com um mentorado que está chegando agora na agência. Chegou e falou assim: ah, não, mas porque o primo rico ele usa moletom e eu vou vender pros caras usando moletom também. Aí eu fiz, meu amor, você sabe quem é o primo rico? Você sabe o tamanho da empresa do primo rico para ele vender de moletom? Tu acha que o cara vai comprar de você de moletom numa reunião bem estabelecida? Ele vai vender para gente grande, eu não tô falando de gente pequena, tá? Ele vai ter que ir para dentro da empresa para sentar na mesa e vender para esses caras. Se ele tiver de uma básica preta e calça jeans, ele vende. Mas ele quer ir de moletom e chinela havaiana, não dá. Porra, então. Não dá, não dá. Ir para um evento assim e querer trabalhar a ideia de um diferente, beleza, mas no tete a tete, no um a um com o Ah, não. cliente, Não, você não, não. A tem uma gente tá imagem falando de para passar. comercial. Aí, Não mas dá. aí, vamos lá. Lara, e aí a gente tem um ponto que aí eu vou deixar aqui, mas eu acho que é um ponto muito legal para próximas reuniões, viu? Porque a gente está falando de marketing, a gente está falando de posicionamento, a Sim, gente não está falando de vendas. Uma coisa é isso. você falar de marketing, outra coisa é você falar da venda. Por quê? O marketing, ele faz parte, e até eu coloco naqueles 3 pilares, né? Operação, financeiro e a venda. Ok, o Sim, marketing faz parte da venda, mas existe até a briga, né, do comercial com o marketing. Que é o quê? história. É o marketing que faz o comercial ou é o comercial que faz o marketing? Sempre tem briga, mas por que que tem essa briga? Porque um dá a base para o outro. Só que o que Exato. você aplica no marketing, você não pode levar para uma reunião de venda diferente. Na reunião de venda É mesmo, que você exatamente vai isso. fechar um contrato, as regras são outras. Aí tem que usar rapport, você tem que ler o cara, você vai Principalmente ter para o que. grupo dele, cara. Ele vai vender para a galera do Você vai ter que agro. saber ler o cara, Ivana, você vai ter que saber. ele vai vender. Olha só, ele quer O vender. Sidney? Não, não. Ele vai, Ah, daqui de Maceió, ele vai vender videomaker para a galera do agro daqui, que é o pessoal que trabalha com saudade. leite, com boi. Esquece. Ele quer ir para lá. O cara Aham. não contrata advogado que se veste mal, mesmo sendo das brenhas. Tu acha que esse cara que tem Tá posto de doido. gasolina nos interior vai contratar um cara de moletom? Agronegócio só contrata, eles são bairristas. Agronegócio só contrata quem é do Não agronegócio. vai. Se você não tiver um posicionamento de agronegócio, você esquece, você nem pisa da porteira. A gente chama de porteira para dentro. Você nem pisa da É, porteira para dentro. exatamente Ele isso. chega- Pode esquecer. Ih, o cara estourou aí. É Fudeu. realmente, tipo assim, é aquilo, né? Quando a gente fala disso, a narrativa e o posicionamento do cara teria que quebrar diversas crenças. E normalmente quebrar diversas crenças leva muito tempo. Então, tipo assim, só que eu não sei quanto tempo levaria pro cara mudar a maneira de percepção de consciência da galera do agro pra galera do agro aceitar aquilo como tudo bem. Não acho que é E impossível, outra. mas Não eu não sei, ô sei, não Luan. saberia como fazer. Também não saberia Não como é fazer. Eu falo, porra, não impossível. iria por aí, Eu é não muito sei. difícil. Até. O agro é dono do Eu Brasil, não acho gente. nem isso. O Mas eu agro não é acho dono nem do isso. Pega a Brasil. Gandhi. Aí a gente começa a ir naquelas figuras assim. Tem pessoas que mudaram tudo em volta, Uhum. sendo elas mesmas de chinelo? Sim, Gandhi. Aquele Martin Luther King, a Teresa de Calcutá lá, mas daí a gente tá falando de pessoas que não É tem nem elite. muito
dinheiro. mas a gente- Exatamente. São É, gênios eles da não têm humanidade. Mas objetivo bem posicionadas no financeiro. universo, tá ligado? Mas Eles assim, não daí têm já são objetivos financeiros. Jesus, sei lá, Por né? Que exemplo, na minha Jesus área, andou por aí também, falou pra multidões. Aí a gente é outro nível. na minha área, a gente tem uma máxima que é, antes de você quebrar uma regra do design, você tem que primeiro entender ela. Então, tipo, não dá pra você quebrar o Exatamente. jogo sem antes você vencer o jogo. O Primo Rico já venceu o jogo, ele já tem Exatamente. dinheiro, ele já construiu as coisas, ele pode fazer o que ele quiser, ele já é referência, sabe? Então, o que ele fizer, as pessoas não vão se importar, porque quem faz isso é o Primo Rico, não é o fulano, o Zezinho Games, que tá, tipo, tentando fazer alguma coisa diferente, sabe? Exatamente. Então, tipo, a galera quer muito que se baseia muito no Primo Rico, mas não tá onde ele tá pra fazer o que ele faz, sabe? Então, tipo, e esse é o problema, às vezes, de você ter referências muito irreais. Eu digo isso porque eu vejo muito designer falando, porque a Apple. Eu falei, cara, a Apple é um ponto muito fora da curva, não dá pra usar muito de referência, sabe? Verdade. A Apple, ela foi uma construção de uma junção de sorte com genialidade, com estratégia, com uma personalidade muito forte por trás da empresa. Então, tipo, cara, Time também. é uma junção de tantos fatores que são quase impossíveis de reproduzir hoje em dia, que, tipo, cara, você vai estar você comparar o seu negócio com Apple é quase imoral, assim, tipo, é idiotice, saca? É uma coisa Então, que eu eu chamo. Não, pode Seria então eu terminar. gosto de arrogante, tá usar, tipo, a ligado? Apple como exemplo para muitas coisas, porque é muito distante, sabe? É muito distante da realidade da 99,999% dos empresários do mundo inteiro. Gente, nossa, e é muito legal, porque tudo que a gente está falando aqui, nesse último evento que eu fui lá em Goiânia, que foi, cara, os caras mais tops do Brasil, todos eles falaram exatamente a mesma coisa que a gente está falando aqui, que o Sam falou, que a Lara meio que está falando também nesse sentido, e todos eles, assim, eles falaram, cara, a gente está falando aqui, mas nem 5% das pessoas que estão escutando aqui vão clicar e Executar. vão entender o que a gente está falando. E aí, e aí, assim, eu vou trazendo insights, assim, né? Porque, tipo, que nem a Lara falou lá, não, se você não tá preparado, assim, você vai falar porque você vai acabar ficando burro. O JJ já fala isso com o negócio do medo, né? O medo libera toxina no cérebro que ele apaga o cérebro. Você tem que o quê? Correr, fugir, você fica burro. Por quê? Porque é um Instinto de instinto de sobrevivência. sobrevivência, né? Então, assim, ou então, por exemplo, até desse negócio aí, é, de regra do jogo, a moça que você falou na comparação com a Apple, nossa, minha cabeça já tá falhando, eu já vou embora. Tá travando, assim, eu não tô conseguindo falar. Aí, o que aconteceu? Esse da Apple, a moça virou e falou assim: em vez de você se comparar com a Apple para onde você quer ir, vê aí, na sua cidade, quem é a pessoa mais foda da sua cidade que você gostaria de ser parecido. Tudo bem, pessoal que é de São Paulo e tudo mais, mas pensa assim, no São Paulo seria o bairro, que é o equivalente a uma cidade aqui do interior. Então, assim, pensa assim, no seu bairro, quem que é a pessoa mais bem-sucedida que você gostaria de seguir as regras, tipo, que você gostaria de tentar alcançar, ser igual. E, por exemplo, isso é uma resposta que eu aqui em Cuiabá eu ainda não consigo responder. Beleza, eu quero ser igual ao Gandhi, mas, pô, aqui ao meu redor, quem eu conheço que está onde eu quero chegar? Ninguém. Até uma estratégia legal isso, Ivana, porque às vezes é muito mais fácil você fazer a conexão com essa pessoa, que é da Com tua certeza. região, do que você fazer conexão com o diretor da Apple. Entende? Com certeza. Tem tinha uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás, que o cara ele Eu não falou posso que olhar esse chat, cara. você você tem que as suas referências, elas têm sempre que vir de fora. Então, por exemplo, para quem é mais do Nordeste, ele tava explicando um pouco, o cara que explicou, ele falou um pouco mais da região dele. Tipo, as pessoas não contratam nada que tem cara de nordestino. Sim. Elas gostam das coisas de São Paulo. Então, tipo, elas querem o design de São Paulo, eles querem um design paulista. Só que o paulista, ele não quer o design de São Paulo. E ele não quer o design do Nordeste, ele quer o design dos Estados Unidos, ele quer o design da Austrália, da Nova Zelândia. Então, se você, tipo, a sua referência, dependendo do lugar onde você tá, não pode vir do seu local, ela tem que vir de fora do seu local. Esse local de fora pode ser nacional ou pode ser internacional.
Então, tipo, aí tem essas diferenças, né? Que eu acho que é importante pensar. Porque, tipo, a galera de São Paulo, eu posso fazer um design paulista. Só que o design paulista não vende tanto pra paulista igual um design americano, sabe? Exato. Então é isso. Eu vivo isso, viu, Sam? Sou prova viva disso. Eu sou do Nordeste, estou nesse momento em Maceió, Alagoas, o lugar onde todo mundo ama passar férias. É maravilhoso para as pessoas. Glória. Mas eu me vendo através de um viés muito paulista. Eu mudo até o sotaque, gente. Eu mudo até o jeito de falar. Eu tiro totalmente o meu sotaque. Como É que um é pouco. você sem sotaque? Fala aí. Eu não vou saber fazer agora porque eu tô relaxada, mas assim, ele não puxa tanto, sabe? Ai, como é que eu falo isso? Se eu for falar sobre marketing, tem o marketing do Nordeste e tem o marketing. Eu sou mais séria, mais tenor. Eu falo mais aqui. Uhum. Eu não falo tão aberto, porque eu falo muito sorrindo. Então Fecha menos anasalado, talvez. menos anasalado, é mais pontual, eu falo sobre estratégias de marketing e por aí vai. Eu não consegui nem falar o marketing direito. Mas, enfim, na conversa, eu tento tirar muito o meu sotaque. A apresentação tem todo um viés muito paulista. E sabe o que é interessante, até nessa conversa, quando a gente entra? Muita gente, nem o pessoal daqui do Nordeste compra se tiver uma visualização muito daqui do Nordeste. Cara, você quer ver quem sofre é do pessoal do Nordeste tentar vender ele pra Santa Catarina, pra esses lados, né? Nem É. consegue. Não, exatamente, cara. Só o Whindersson consegue. Cara, olha, é muito do tipo de você saber se mostrar para essas pessoas, de você saber estar no local, sabe? Eu digo isso porque eu vendo, eu tenho cliente em Santa Catarina, eu tenho cliente em São Paulo, tenho cliente no Mato Grosso, eu vendo para essa galera toda, É entende? tudo, então, tudo é questão assim meio de se adaptar ao ambiente, ao conceito do que as É sobre você estrategicamente entrar no lugar e ter uma intenção de comunicação. Ah, você Certo. é do Nordeste? Eu disse isso pro Luan e eu vou falar para vocês. Eu tenho 3 barreiras, tá? Com qualquer cliente. Primeiro, eu sou nordestina, meu sotaque me entrega. Então ele já vai pegar no meu pé pelo Nordeste. Segundo, eu sou mulher. Terceiro, eu sou negra. Então, meu bem, o que você É a mandar para mim Trindade, Santa Trindade. é a Santa Trindade. Então, o que você mandar para mim, se o cara for muito extremo, ele vai correr. Mas se ele sentar na minha frente e a gente conversar, no final, ele vai estar concordando comigo. Porque eu não vou me comunicar com ele naturalmente 100% eu. Eu vou pegar os trejeitos deles, eu vou pegar as palavras dele, eu vou pegar a entonação dele. Então, assim, gente, comunicação é estratégia, é viés, pratiquem espelhamento. É o famoso rapport, né? O Isso rapport, é, isso é muito real que você falou, cara. Muito ou você real, aprende a fazer isso ou você não vende. porque eu tinha grande dificuldade, eu sempre quis acessar o mercado europeu e o meu canal foi Portugal. E, cara, eu tinha muita dificuldade, mas depois que eu fui fazer, eu fiz amizade com um cara lá e ele foi me guiando, passo certinho, cara, comecei a entender a cultura de lá. É, Se Deus quiser, amanhã eu vou fechar um contrato, eu vou pro terceiro cliente dentro de Portugal, ali dentro de Lisboa. É sobre o que eu falei lá no início, vocês lembram da apresentação? É sobre o que você quer, o que o seu réptil pede, o que a cultura demanda. É muito entender a cultura do local. Então eu já sei que a galera não gosta do Nordeste. Falar E mal lá do em Nordeste, Portugal o povo não gosta do brasileiro. o povo não gosta de brasileiro. E você, Em qualquer não país do independe, gente. Você pode ser o ariano nato, né? Se a gente for falar, você pode ser branco do olho azul, pessoa mais aquariano nato. perfeita do mundo. A galera vai olhar pra você e às vezes uma palavra errada acabou tudo, Realmente. entende? É sobre isso. Mas é isso, gente. O pessoal já tá morrendo de sono. Eu gostei muito da participação de vocês. Obrigado para quem veio. Acho que foi uma conversa muito rica. E vamos ver se a gente consegue fazer depois mais papos como esse, porque vocês sabem que eu gosto de falar, né? Adoro.